Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de Jesus estejam conosco nesta manhã. Amém? Certamente você já ouviu uma expressão que é necessário dar um passo para trás para dar dois adiante, para frente. Esta é uma expressão comum que muitas vezes nós dizemos, e ela faz sentido, porque é verdade que em determinados momentos nós, para conseguirmos avançar, prosseguir, encontrar novos caminhos, nós precisamos recuar, nós precisamos parar. E essa parada, esse recuo, esses passos para trás, eles são necessários e muito importantes para que nós possamos ter um tempo, muitas vezes, de reflexão, um tempo de autoconhecimento, um tempo de reconciliação, um tempo onde Deus, Ele pode restaurar aqueles problemas mal resolvidos. Ele pode nos ajudar e nos capacitar para solucionar algumas pendências que nós temos, muitas vezes com pessoas, muitas vezes com o nosso passado. Quantos de nós, queridos, não vivemos aprisionados por essas portas que continuam abertas na nossa história e nos impedem de prosseguir? Quantos de nós estamos aprisionados por relacionamentos conflituosos, por relacionamentos que estão impregnados de ressentimentos, de rancor? Quantos de nós estamos aprisionados pelas discórdias familiares? E é por isso que nesta manhã nós meditaremos sobre fechar as portas abertas da nossa história, da nossa vida. Eu não sei qual é o passo que você precisa dar para trás, para solucionar, para curar, para conseguir prosseguir diante da sua história, diante do que você passa na sua vida. Mas eu te convido nesta manhã a identificarmos, através da palavra de Deus, alguns passos importantes para nós conseguirmos fechar essas portas. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 32, e eu lerei uma parte e prosseguirei para o capítulo 33. E então nós teremos a oportunidade de conversar nesta manhã sobre alguns passos para estancarmos algumas feridas que ainda nos impedem de prosseguir, de ter paz no coração, de ter os nossos relacionamentos saudáveis. Este é o desafio nesta manhã. Eu confesso que esse texto, quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, eu me lembro que quando eu li ele pela primeira vez, sem ser contado pela tia na escola dominical, eu confesso e eu lembro muito dessa cena que eu me emocionei. Eu me emocionei com o encontro que contém neste texto. Então, para mim, quando eu reli ele para preparar, eu me lembrei daquela sensação de emoção e de uma certa nostalgia ao ler esse texto e relembrar. Muitas vezes eu já li, mas eu não relembrava que em certa ocasião da minha infância eu li esse texto e me emocionei. Ouçam com atenção.
capítulo 32, e eu farei a leitura dos versos 3 ao 12, primeiramente. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, o seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Ele dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó então orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Agora o verso do capítulo 33, do 1 ao 4. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele os 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia, seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço de Jacó e o beijou, e choraram. Amém. Queridos, esta passagem é a história dos 2 filhos de Isaque, netos de Abraão. Eles nasceram como fruto de um milagre de Deus, porque Rebeca, sua mãe, era estéril e não podia ter filhos. Mas com a insistente oração de seu pai, Rebeca concebeu e deu à luz a 2 meninos. Diz o texto, em Gênesis 25, que desde o ventre da mãe, os 2 já se degladiavam, já brigavam, se mexiam muito, a ponto do texto dizer que Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú. É fato que a história de irmandade dos 2 foi muito conflituosa. A história de vivência desse relacionamento entre Jacó e Esaú foi marcado por enganações, por inveja, por mentiras, por rancor, por ódio. E Jacó, por meio da sua personalidade
de ser articulador, de ser astuto, de ser esperto, usou isso com maldade para articular contra o seu próprio irmão. Nós sabemos que Esaú foi roubado, né? Jacó tramou contra o seu próprio irmão e ele agiu de má fé, roubando de seu irmão a bênção do seu pai. E por isso ele caminhou fugitivo por mais de 20 anos, carregando esta marca das suas ações. Podemos afirmar que Jacó, como um exemplo de personalidade, de caráter, como irmão, como filho, como genro até, para Labão, foi deplorável. Foi deplorável. Jacó foi mentiroso. Jacó teve uma personalidade e um caráter trapaceiro. Mas os planos de Deus para nossas vidas, elas ultrapassam a nossa compreensão. Porque de alguém assim, com esses defeitos na alma, no caráter, mais tarde Jacó vai ser um dos patriarcas do judaísmo. Um daqueles a qual a palavra de Deus diz e nomeia como marca do próprio Deus. Deus era chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus mudou a história deste homem. E isso só foi possível porque num dado momento da história, da existência de Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele teve o seu caráter e o direcionamento da sua vida mudado. Ele teve o seu relacionamento com o seu irmão mudado. E ele então passou de Jacó para Israel. Um novo nome lhe foi dado. Uma nova condição de vida lhe foi dada. E este processo só foi possível, queridos, quando Jacó deu aqueles passos para trás e resolveu, na verdade foi impulsionado por Deus a resolver as pendências que haviam no seu coração. Foi quando Jacó fechou as portas que haviam na sua história, abertas e que impediam ele de caminhar para o centro da vontade de Deus, é que ele teve os seus conflitos do passado sarados, curados, restaurados. E nós podemos extrair algumas atitudes de Jacó frente a este processo de fechar as portas. A primeira deles, Jacó orou a Deus. Queridos, Jacó sabia a sua condição. Ele sabia o que ele sofria dentro de si. Ele sabia que a reconciliação com o seu irmão era necessário, mas ele tinha medo. Ele tinha medo. E por isso, depois de ter tido a visão, o mandado de Deus para voltar à sua terra, ele orou fervorosamente para Deus, para que a partir de Deus houvesse a promoção de uma reconciliação com o seu irmão. Para fechar as portas abertas na vida de Jacó, ele orou a Deus. Nos parece óbvio, irmão. Nos parece óbvio isso, orar a Deus. Mas o que é óbvio nem sempre é fácil. Porque quando as feridas estão abertas no nosso coração, é difícil orar. Quando o ressentimento está assolando o nosso coração, é difícil orarmos a Deus. Quando o rancor habita os nossos relacionamentos, é difícil orar a Deus. Fácil é orar aquela oração de
antes do almoço? De antes de dormir? Senhor, tu sabe todas as coisas e amém. Essa oração é fácil. Eu e você conseguimos fazer. Difícil mesmo é orar com todo o coração, com toda a sinceridade que a palavra de Deus nos ensina a fazer diante de Deus. Esse processo é difícil. Mas, diante do reconhecimento da sua pequenez e da sua fragilidade, Jacó orou. Ele pede o auxílio de Deus. Por isso, invista no seu tempo de oração. Invista na sua sinceridade com Deus. Invista no seu tempo de qualidade com Deus. Porque é nesse tempo que o nosso coração vai sendo quebrantado dia após dia, para verdadeiramente estarmos diante de Deus, sinceros e humildes de coração. No livro de Tiago, no Novo Testamento, ele nos diz claramente que nós não temos porque não pedimos. Mas quando pedimos, nós não recebemos por quê? Porque pedimos errado. Pedimos para satisfazer os nossos prazeres. Isso acontece, queridos, porque muitas das vezes nós queremos ordenar o que Deus precisa fazer. Nós barganhamos com Deus. Nós não somos sinceros. Por isso, nós vemos até na posição de Jacó. Ao mesmo tempo que ele ora, ele também não confia inteiramente no Senhor. Porque diz o texto que ele manda à sua frente o quê? Presentes. Ele manda mensageiros para ver como é que está a situação lá na frente. Ele manda presentes, gados, manda um monte de coisas para que o coração de Esaú fosse comprado. E para que ele possa voltar com segurança. Mal sabia Jacó que Deus é quem opera a reconciliação. É Deus quem desarma o nosso coração. É Deus quem possibilita que de nós seja liberado perdão. Porque não está na nossa natureza perdoar. Isso vem de Deus. Mal sabia Jacó que quem regenera a nossa existência é o Senhor. Não são presentes, não são atitudes nossas, mas é a ação do Espírito Santo. É Deus quem nos possibilita fecharmos as portas que estão nos impedindo de caminhar, de prosseguir. Creia nisso, queridos. Invista no seu tempo de oração para que essa percepção de que não é você quem faz esse processo seja claro na sua existência, seja claro na sua vida. Timothy Keller, num dos seus livros, Oração, Experimentando a Intimidade com Deus, ele nos diz que devemos fazer pedidos a Deus com ousadia, com consciência, por vezes até de forma bem específica, com sinceridade, com diligência, mas com paciente submissão à vontade e o amor sábio de Deus. Porque o tempo é dele, não nosso. Tudo por causa de Jesus, ele afirma. Tudo no nome de Jesus. Um segundo ponto, além de orar, uma segunda atitude que vemos na ida de Jacó até Esaú, foi quando ele reconheceu as promessas de Deus para a sua vida. O segundo passo para você fechar as portas que insistem em ficarem abertas, mal resolvidas na sua vida, é porque muitas vezes nós nos esquecemos as promessas que Deus tem para nós.
nós não entendemos, nós não prestamos atenção. Porque na oração de Jacó ele diz: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Mas, e aqui ele relembra: mas tu, Deus, disseste: certamente serei bondoso com você, lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Essa era a promessa que ele relembrou que Deus fez aos seus pais, aos seus antepassados, e que de certa maneira era dele. Ele relembrou isso. E Jacó, mesmo com medo, ele carregou essa promessa consigo, que o impulsionou para prosseguir. Porque imagine, ele estava com medo de que Esaú viesse e matasse todo mundo. Mas quando a promessa, ele se agarrou na promessa de Deus, que diria que a descendência dele seria como a areia do mar, logo, não daria, não tem como Esaú fazer, exterminar toda a sua família. Ele se apegou nessa promessa. Por isso, não deixe que o passado, não deixe que as aflições, não deixe que tudo isso atropele, que tudo isso invada o seu coração e não permita a você de perceber os planos de Deus para a sua vida. Porque nós cremos num Deus vivo. Diz Provérbios 16, versículo 7, que quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, esse mesmo Deus faz com que até os seus inimigos estejam com paz a você, estejam em paz com você. Nada impedirá com que você avance. Se você crer nas promessas de Deus, se a sua vida for um sacrifício vivo ao Senhor, crer nisso é muito importante, queridos. E o que muitas vezes nos impedem é quando nós ficamos focados em outras premissas e não nas promessas que Deus tem para o seu povo. O salário do pecado é a morte, e nós entendemos isso. Mas o sangue de Cristo Jesus, ele é poderoso para nos libertar de todo o peso da culpa passada, o peso de todas as aflições, o peso que tem todos os nossos relacionamentos que estão conturbados. E é esta graça de Cristo que nos ajuda a vencer e a solucionar, a reconciliar com o nosso irmão, com os nossos familiares, com aquelas situações que estão nos impedindo de prosseguir. E para esse processo, há também a terceira atitude de Jacó. Para essa reconciliação com Esaú, que o libertou das amarras da falsidade, da enganação, das mentiras, de tudo aquilo que ele havia promovido no seu passado. Jacó, em Gênesis 33, 13, ele se prostra. Ele se humilha diante, não só de Esaú, mas do próprio Senhor. Se você quer fechar as portas abertas do seu passado, se você quer reconciliação para os seus relacionamentos mal resolvidos, inflamados pela ira, pela discórdia, você precisa se humilhar. O próprio Cristo Jesus demonstrou isso com a sua vida. Nós sabemos que na sua grandeza, na sua glória e majestade, ele se humilhou, se tornando homem, se tornando como um de nós. Ele deixou toda a sua glória. Fez disso uma humilhação diante do próprio Senhor e diante de nós, diante do homem. Para viver o novo de Deus é necessário que nos libertemos de toda arrogância,
de toda soberba, de todo rancor, de todo ressentimento. E para isso o passo é se humilhar. É voltar passos para trás. Mas isso não sinaliza nenhuma derrota, pelo contrário. O Evangelho de Cristo Jesus diz que é desta forma que nós conseguiremos eliminar de nós toda a nossa essência, que não dá o braço a torcer, para encarnar a existência do próprio Cristo em nós. A própria existência e personalidade dele. Jacó, quando se humilha perante o seu irmão, 7 vezes, ele se prostra 7 vezes. Mal sabia ele que Deus já havia feito muito mais sobre o coração de Esaú. Porque Esaú não o perdoou tão somente porque ele se prostrou as 7 vezes. Porque quando o texto diz que ele já estava a caminho com os 400 homens, Deus já tinha mudado o coração de Esaú. Mas o fato de Jacó se humilhar mostrou que o coração dele havia revertido. Que o coração dele estava pronto para receber o novo de Deus, a partir da reconciliação, da liberação do perdão e do recebimento do perdão. E essa cena, esse encontro é lindo, porque Deus transformou o ódio de Esaú em amor, o medo de Jacó em alegria, e aquele encontro temido, que na cabeça de Jacó exterminaria toda a sua família, viraria briga, confronto, uma guerra, se tornou numa cena de choro, beijos e abraços. Se transformou no marco da reconciliação, se transformou no marco da restauração da vida de Jacó. As feridas agora poderiam ser cicatrizadas. Os passos à frente na vida de Jacó poderiam ser dados. E a sua história poderia ter agora um novo recomeço. Queridos, não enterre seus sentimentos. Não carregue o fardo sozinho. Não mascare o seu temor. Não mascare os seus traumas. Não coloque para baixo do tapete o seu ódio, o seu ressentimento. Pelo contrário, ore a Deus para que Ele mude esses sentimentos. Ore a Deus para que Ele lhe dê coragem. Creia nas promessas de Deus que você não necessita continuar carregando isso sozinho. Creia no que Deus tem a mais para fazer na sua vida. Não deixe que as portas abertas te impeçam de encontrar novos rumos. E por fim, se humilhe diante de Deus e diante do próximo. Porque pedir perdão é um ato de humilhação. Mas não é uma humilhação que te rebaixa. Mas é uma humilhação que te coloca como aparência do próprio Cristo. E diz o texto mais à frente que aquele perdão do irmão Esaú se transformou para Jacó a face de Deus, a face do próprio Deus para ele. Porque a face de Deus tem a face do perdão, do amor, da graça. E é isso que Ele nos possibilita vivermos. E é disso que precisamos. Por isso ore. Reconheça as promessas de Deus para a sua vida. Se humilhe. Reconcilie com quem você precisa se reconciliar. Não viva atragado por esses sentimentos que só alimentam as nossas feridas e nunca elas podem ser fechadas. Não viva com esse fardo sozinho. Compartilhe diante de Deus e, se possível, também diante do próximo, para que você encontre forças para solucionar e para fechar as portas. Por isso, feche as portas hoje.
Este é o desafio que temos. Não deixe para amanhã. Não demore para tomar atitude. Não demore para falar o que é necessário. Não insista em guardar isso para si. Não insista em não viver o novo de Deus para a sua vida. Não deixe para amanhã. Esse é o nosso desafio. Esta é a minha oração também. Que Deus possa nos capacitar, nos tornar corajosos para fecharmos as portas que nos impedem de viver a vontade de Deus. Que essa seja uma verdade na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém.